Ora, vamos então ao comentário, hoje porque é sábado com a Felisbela Lopes, mas continuamos, Felisbela, afastados, eu no estúdio, tu em casa, bom dia. Vamos então olhar, obviamente, para estas questões da pandemia, porque são o grande destaque, são quase tema monotemático da imprensa, dos jornais, também aqui. Para já, olhamos para as medidas de emergência que se começam a perspectivar ainda, não é? Agora que vai continuar este estado. E temos o Presidente da República a antecipar já uma decisão que irá tomar no decorrer desta semana, dizendo que o estado de emergência irá vigorar até ao dia 1 de maio. 1 de maio é um dia complicado, porque é feriado, é uma sexta-feira, se o tempo estiver bom, pressupõe-se aqui que haja medidas adicionais. É verdade que o Presidente da República também já sublinhou que, eventualmente, as medidas poderão ser mais suaves, porque os portugueses já assimilaram estas regras de ficar em casa. Há regras de controle de fronteiras que se irão manter até ao dia 14 de maio. Ninguém antecipa o regresso à normalidade. É muito difícil antecipar o futuro. Portanto, aquilo que nós sabemos é que o estado de emergência irá vigorar até ao dia 1 de maio e depois vamos ver como é que está este número de infectados e o número de mortes. Sim, essa perspectiva das medidas continuarem é obviamente um dos olhares da imprensa desta manhã, não é? Temos também, ao olhar dos políticos, soma-se o olhar dos especialistas. Vimos agora o Jornal de Notícias, vamos ver o Diário de Notícias. O Diário de Notícias fala-nos desta necessidade de medidas de contenção que estão a funcionar, estamos a ler em título, mas não é a altura para baixar a guarda. Quem o diz não é apenas o Presidente da República, não é apenas o Primeiro-Ministro. Aqui no Diário de Notícias são dois especialistas, Pedro Simas, do Instituto de Medicina Molecular, e também Fausto Pinto. Ele é Presidente do Conselho de Escolas Médicas Portuguesas. Este Conselho de Escolas Médicas tem estado muito proativo e muito bem. Nós necessitamos deste olhar dos especialistas que nos dizem aqui que é preciso continuar com o isolamento social, as medidas de higiene têm de estar presentes no nosso dia-a-dia e estarão presentes durante muito tempo. É um facto que o número de novas infecções vai subir, é expectável. Agora, o que é preciso é que não suba de forma substancial o número de mortes nem o número de internamentos nos cuidados intensivos. O número de internamentos em cuidados intensivos revela aqui uma situação que poderá estar a agravar-se e Portugal não tem propriamente o número de camas nos cuidados intensivos, o número de camas, dizia eu, confortável. Portanto, nós temos aqui um problema de ventiladores que o Governo, o Poder Central está a resolver com muita ajuda da sociedade civil. Houve aqui muitos fundos criados para a compra de ventiladores, mas há aqui um problema que não se resolve de um dia para o outro, que são os médicos intensivistas. Portanto, todo o cuidado é pouco. E o estar em casa, eu continuo em cada semana a dizer isto, o estar em casa não é aqui um comportamento exemplar, é apenas aqui uma obrigação. Os jornais no dia de hoje falam-nos do civismo nas estradas, é uma nota muito positiva. Páscoa em casa é uma operação de grande sucesso, não apenas pelas autoridades policiais, não se deve apenas a isso, aliás é apenas um pormenor, porque aquilo que faz desta operação um sucesso é o contributo de todos nós, que tem ainda de perdurar durante este fim de semana. Ora, vamos olhar agora já para outra perspectiva e tem a ver com o ano letivo. Terça-feira recomeça o ano letivo, vem aí o terceiro período, mas, como se sabe, enfim, tudo diferente, não é? Do normal, e isto obviamente está a criar aqui percepções diferentes por parte das pessoas e a levantar muitas questões.
É, o Correio dá grande destaque a este ângulo, dizendo que há 200 mil alunos sem rede ou computador, portanto há um número substancial de alunos que não têm computador nem tampouco acesso à rede. Não se contabilizam aqui as famílias que possuem apenas um computador. Isto é um problema porque há muitos pais em teletrabalho. Vamos ter a partir de terça-feira aulas à distância e as crianças vão também exigir um computador. Portanto, temos aqui uma situação difícil de gerir. Também é difícil encontrar aqui soluções que sirvam bem toda a gente. Isto é uma situação inesperada. As situações ou as soluções são sempre de recurso. António Costa, numa entrevista à Lusa, já disse que no próximo ano letivo o acesso à rede e a posse de um computador serão coisas universais. Convém aqui dizer que este anúncio de António Costa também tem aqui uma outra preocupação, é que o início do próximo ano letivo poderá também arrastar consigo uma outra vaga de Covid e isto poderá também aqui causar alguns tumultos no próximo ano letivo. E já são 2 anos letivos aqui em causa, portanto são soluções sempre pensadas muito em cima do tempo. O Jornal de Notícias fala-nos aqui do ensino secundário. Já sabemos que os alunos do 11º e 12º irão fazer exames. Há aqui também uma adaptação. O período de exames é de 6 a 23 de julho. O terceiro período começa a 14 de abril. Agora, como estamos a ver em imagem, os alunos que fazem exames externos são aqueles alunos que se querem candidatar à universidade e fazem o exame ou os exames pedidos pelos cursos aos quais se querem candidatar. Os exames já estão feitos, já estavam feitos antes do início desta pandemia. O Primeiro-Ministro já adiantou algumas medidas adicionais, nomeadamente o facto de os alunos poderem ter nestes exames grupos de opção. Tudo continua em aberto, como também já tem dito o Ministro da Educação. É um período de enormes adaptações para todos. Para os alunos de todos os graus de ensino, para os pais, porque os pais vão ter os alunos com ensino à distância, e depois para estes alunos que vão ter de fazer exames em condições também difíceis. Olha, e tudo isto, há um estudo que vem no público, o público trata isto com a questão que tem a ver com a percepção, não é? Que as pessoas estão a ter de tudo isto e os impactos que tem. É um estudo do Instituto de Saúde Pública, da Universidade do Porto e do Inesctec. É um diário de uma pandemia e esse estudo revela dados interessantes. Os idosos, revela o estudo, são menos ansiosos do que os mais jovens e não deveria ser assim, porque são aqueles que correm mais riscos, deveriam evidenciar também alguma preocupação. É evidente que há aqui uma experiência de vida que poderá poupar aqui uma preocupação acrescida, mas nunca é demais nós estarmos focados naquilo que devemos fazer. Depois, são mais as mulheres do que os homens a evidenciarem medo. Eu não sei se é bem assim. Eu acho que os homens têm mais dificuldade em falar dos seus medos e das suas ansiedades, o que poderá também dar este resultado. Agora, as pessoas com maiores rendimentos e as pessoas com uma escolaridade maior revelam menos medo. Eu acho que se percebe facilmente porquê. Aqueles que têm menos rendimentos têm mais preocupações relativamente ao seu futuro e isto é perfeitamente compreensível. Também aqueles que têm menos escolaridade têm menos armas para se confrontarem com este futuro que está em aberto e que não será fácil. Vamos avançar aqui para as questões do voluntariado também. Tempos difíceis também revelam a boa vontade das pessoas e elas acabam por manifestar vontade de ajudar a todos os níveis.
Este período, Daniel, tem revelado o melhor de nós. E isto é um traço positivo. Nós temos de procurar também algo positivo neste clima e neste ambiente de uma enorme incerteza. E os portugueses têm, de facto, revelado coisas extraordinárias. Estas estradas que estes dias têm ficado vazias revelam também uma vontade de ajudar. E há 7.800 voluntários nas Forças Armadas. Nesta guerra ao Covid, as Forças Armadas já chamaram 60 pessoas, todas para atuarem na área da saúde. São chamadas estas pessoas para uma situação específica, para o Hospital das Forças Armadas, também para centros de acolhimento do Serviço Nacional de Saúde, em instalações militares que têm sido instaladas em diversos pontos do país, mas há mais trabalho voluntário. O Jornal de Notícias fala-nos aqui de 3.000 voluntários para lares. A plataforma Cuida de Todos conseguiu somar em 2 dias 3.000 voluntários, 3.000 pessoas que se apresentaram e que disseram presente para trabalharem em lares. E há um grupo de militares também que leva medicamentos a doentes crónicos. Portanto, muitos relatos na imprensa do dia de hoje de ações muito positivas a revelar o melhor de nós. Muito bem, para terminarmos, vamos falar da nossa área, da comunicação social. Desde logo esse grande receio que tem a ver com as fake news. Há sempre gente com vontade de manipular, de torcer completamente os dados que existem, e as fake news nesta altura são mesmo ainda mais complicadas e mais perigosas. As notícias têm sempre efeitos nas pessoas. E em situações de saúde pública, as notícias têm efeitos ainda maiores. E as falsas notícias, com certeza, que se revelam aqui como um efeito muito negativo, porque nós temos os média noticiosos com uma ação muito eficaz na prevenção da saúde e no combate à doença. E neste caso da Covid-19, deixa-me dizer-te, Daniel, que os média portugueses têm tido um trabalho exemplar. É verdade que nós poderíamos apontar aqui e ali alguns deslizes, mas o trabalho tem sido muito profícuo. E se nós todos temos ficado em casa, isso também se deve a este elo de união que é promovido pelos diversos meios de comunicação social. E depois esta preocupação de, para além da informação, se juntar aqui uma explicação, uma contextualização e também de ajudar também a combater isto que estamos a ver em título, que é um alerta do investigador David Marçal, as fake news, os boatos. Agora, há sempre aqui sugestões para nós irmos neutralizando os boatos. Eles não estão nos média feitos por jornalistas, mas estão muito nas redes sociais, e nós devemos também ler os conteúdos que nos chegam aos nossos olhos através das fontes, olhar quem é a fonte deste texto, através do site a partir do qual o texto é produzido, depois verificar a data, verificar também o autor daquele texto. São sugestões para nós irmos limpando as fake news. O problema é que o gatilho de enviar ou reenviar é muito mais rápido. A propósito disso, a importância da comunicação social, dos jornalistas, é uma área que está a viver momentos difíceis e agora ainda mais difíceis. O Bloco de Esquerda apresentou uma proposta de apoio também a este setor para ajudar o jornalismo. Eu acho que é uma proposta que todos temos de tomar muito a sério. São 9h28, Daniel. Eu não saí de casa e eu já li todos estes jornais de que estamos a falar. E li estes jornais porque tenho aqui a versão eletrónica, que no meu iPad mostra assim, como estamos a ver, estas páginas de jornal. Portanto, todos nós, em nossas casas, poderemos comprar jornais. Nós não deveremos pensar que a informação é gratuita, porque a informação é um bem comum. E nós devemos também ajudar os jornais neste tempo difícil. Porque se nós queremos ter informação, e ela está muito acessível nos alinhamentos dos noticiários, dos canais de televisão, de rádio, nos jornais, nós devemos ter consciência de que há jornalistas que trabalham em condições difíceis e há empresas jornalísticas que estão aqui a viver numa crise financeira da qual ainda não tinham saído relativamente a 2008. Portanto, é preciso apoiar os média. Os média são vitais para a democracia, são muito importantes, como nós estamos a ver, em contextos de saúde pública,
e estão sem dinheiro. E estão a viver uma crise. E é preciso que cada um de nós tenha consciência disto e ajude. E ajudar poderá ser comprar, assinar sites noticiosos, comprar jornais, mas também contribuir para esta compreensão social. Os jornais, os meios de comunicação social, as televisões e as rádios precisam de ser sustentadas financeiramente, porque a informação jornalística é um bem de primeira necessidade. A informação jornalística é aqui um meio muito eficaz de combater a doença, como nós todos os dias estamos a perceber. Muito bem, Felisbela, obrigado pelo teu comentário esta manhã e boa Páscoa.